Olá, minha gente, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem nessa pandemia. Vamos para mais um vídeo, né? Continuar as nossas aulas sobre a vanguarda europeia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dadaísmo. Isso mesmo, o dadaísmo que foi um movimento muito vanguardista, né? Que surge na Europa, especificamente na Suíça, na cidade de Zurique aproximadamente no ano de 1916. E ele foi fundado pelo pintor Hugo Ball, né? Nós vamos ter uma característica muito importante que é a ruptura com essas formas de arte tradicionais, com aquela arte clássica, né? E foi um movimento extremamente forte de conteúdo anárquico, né? Nós vamos perceber que muitos artistas que fundam esse movimento eram anarquistas. Não podemos deixar de pensar, né, que o dadaísmo, é, ele, o contexto ao qual ele foi inserido, né, que ele surgiu, foi na época da Primeira Guerra Mundial, em 1914, né, pessoal? Foi uma época que a Europa estava muito destruída, principalmente a França, que estava passando por um niilismo muito grande, né? As pessoas estavam é, se sentindo como se a vida não tivesse, né, mais sentido. E aí eles estavam passando por toda uma transformação. E nós vamos ter alguns artistas que, por serem anárquicos, eles não concordavam mais com esse jeito, com essa coisa, com essa ideia da guerra, esse racionalismo todo. E aí eles quiseram pensar, né, uma forma, por exemplo, de trazer a arte, mas uma arte mais radical, né, uma arte que não fosse inspirada na racionalidade, mas uma arte mais voltada para ilógica, né, para o irracional, por uma arte sem sentido, né? Foi aí então que nós vamos ter vários encontros de artistas, né, que se reuniam, principalmente todas as noites, num cabaré chamado Voltaire, né? Era um ponto de encontro do grupo dadaísta, isso lá na cidade de Zurique. E esse cabaré era frequentado por muitos artistas e um dos fundadores foi o Tristan Tzara, né? Assim como outros artistas que estavam extremamente revoltados contra os horrores da guerra, né? É, esse cabaré Voltaire era um clube literário, né? Funcionava também como uma galeria de exposições, com sala de teatro, e estava sempre promovendo encontros, né? Ligados à música, às artes russas e francesas, a poesia, a dança. E aí, gente, o próprio nome, né, o dadaísmo, né, esse termo vai marcar uma falta de sentido que pode ter, por exemplo, a linguagem ah, de uma fala de um bebê, por exemplo, que é aquela coisa irracional, né, que ele vai falando, vai soltando as palavras, né, já que o bebê está em formação, né, ainda está aprendendo a se comunicar, né? Então, essa ideia vem para esse movimento dadaísta, né? Vamos fazer uma arte sem sentido, vamos pensar ela é, é, sem, né, não atrelada à lógica, à racionalidade, né? E aí daí que vem essa ideia, né, desse caráter antirracional, né? Essa ideia do acaso, né? Esse sem sentido, né? Esses vão ser o cerne, assim, de todo o fundamento dos conceitos dos artistas dadaístas, né? Esse movimento se mostrou radicalmente contrário, como eu havia dito para vocês, em relação à Primeira Guerra Mundial, né? A burguesia que estava acostumada também àquela arte tradicional, que ninguém, né, via uma obra, não se pensava sobre ela, ou então ficava tentando trazer uma lógica. Aliás, pensava sobre a obra, mas muito focada ali naquela ideia da beleza, ou então naquelas múltiplas reflexões filosóficas e tal, tal. Que ele queria um outro tipo de arte, né? Os dadaístas. E aí nós vamos ter alguns grandes artistas, né? Como o Tristan Tzara, é, o Hans Arp, o Francis Picabia, Max Ernst, Man Ray. Nós vamos ter vários, né, artistas, e claro, Marcel Duchamp,
extremamente importantes dentro do dadaísmo, né? Hum, é interessante dizer aqui que esses grupos de artistas, né, eles se uniram justamente por compartilhar das mesmas ideias, né, terem aquele espírito questionador, por eles serem críticos, né, num sentido bem anárquico mesmo assim. E principalmente no momento em que eles estavam vivendo, né, que era a Primeira Guerra. Né? Na Alemanha a gente vai ter algumas cidades como Berlim, Colônia, que se destacaram, principalmente com alguns grandes artistas como Helsmann, né? O Rosenbeck, o Beider, o Gross, o Kurt, o Max Ernst, né? Nós temos até aí uma obra dele, né? Uma escultura chamada La Femme. E nós vamos ter um dos grandes protagonistas desse movimento chamado dadaísmo foi o Marcel Duchamp, né? Assim como o Man Ray. E nós vamos ter também uma pessoa extremamente importante, que é o Francis Picabia, né? O Francis Picabia, ele foi extremamente importante, um dos fundadores também, né? Junto com Tristan Tzara, principalmente desse cabaré chamado Voltaire. Tristan Tzara com Picabia, né? Dois grandes ícones assim que deram toda a movimentação desse cabaré. Nós temos, como eu havia dito, né, o dadaísmo tem um cunho fortemente anárquico, né, era uma geração muito jovem, né, que eram contra esses círculos viciosos, né, de uma burguesia acomodada, principalmente no campo artístico, né, que ia nos museus e sempre estavam acostumados a ver aquelas mesmas coisas, até aqueles mesmos tipos de leitura diante de uma obra. Eles queriam uma coisa radical, né, que chamasse a atenção. Por isso foi um movimento anti-arte, né, que, né, queria trazer exposições extravagantes mesmo, né, queriam chocar, né, causar um incômodo naqueles que iam nos museus para admirar aquelas obras. Eles queriam uma coisa mais radical, né? Por isso, vanguardistas, né? Eles eram extremamente vanguardistas. E nós vamos ter algumas características. Uma delas é que não tem sentido nenhum dadaísmo, é uma arte pura, né? Uma arte pura que não está afim de trazer nenhum tipo de mensagem, não. Ele está que você, né? Ele está querendo quebrar com essa estrutura certinha de que toda obra você tem que ir ali, né, reformular, construir um pensamento sobre aquilo. E eles não, eles querem que você olhe aquela obra ali, né, e perceba o que dá para ser o que dá para ser feito com aquele objeto ali, né? Eu tiro ele, por exemplo, mais à frente eu vou explicar para vocês, né? Como por exemplo o Marcel Duchamp, ele pega um objeto, né, do cotidiano, né, do dia a dia dele e o eleva artisticamente. Ele dá a este objeto uma categoria de artista, de arte, traz uma categoria artística para este objeto, colocando esses objetos simplesmente dentro de um museu, né, que são os famosos ready-made, mas daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para vocês. Nós vamos perceber que os artistas dadaístas procuram essa destruição dessa arte acadêmica, dessa arte clássica, né, e vão prezar muito por uma arte bem abstrata, né. Nós vamos ter algumas obras com colagens, né, com um excesso de informações assim, extremamente abstratas que, em primeira instância, você, ao observá-las, você não consegue ter uma interpretação diante daquilo, você não consegue ter uma chave de leitura para ela, porque ela é muito abstrata, ela é muito irracional. Tanto é que o dadaísmo, bem lá na frente, ele vai se inspirar muito
Ele vai, na verdade, estimular, inspirar o surgimento do surrealismo, né? Nós vamos perceber isso aí é, com alguns artistas, né, que vão fazer essa transição do dadaísmo para o surrealismo, né? E o objetivo maior do dadaísmo é o absurdo, né? São essas tendências antirracionalistas, ao mesmo tempo irônicas, né? Que desperta o absurdo, o irracional, né? Essa prática da realidade, do realismo, né? Da mímese da realidade, ela está completamente por fora, né? Eles destroem essa lógica. E aí, né, nós vamos perceber que esse movimento dadaísta se esparramou pelo mundo inteiro, sobretudo em Nova York, né? Max Ernst, por exemplo, que é um grande pintor, ele utiliza montagens e colagens em suas obras, né? E o nosso famoso Marcel Duchamp, que vai desenvolver a técnica do ready-made. Com isso, ele vai, de certa forma, ironizar, né? Ele vai trazer para suas obras uma certa crítica ao capitalismo. E como é que ele faz isso? O que é esse ready-made, Didi? Né? Primeiro que o Marcel Duchamp tem uma irreverência artística muito grande quando ele cria essa ideia, né? Do ready-made. Porque o que ele quer com isso? Ele pega os objetos do cotidiano, né? E atribui a esses objetos um valor artístico, como por exemplo, né? Ele vai pegar coisas do cotidiano, né? E vai transformá-los em algo estético, né? E vai expor esses objetos do dia a dia em espaços talvez institucionalizados, como os museus, as galerias. Então ele pega esse objeto, ele transforma esse objeto em uma obra de arte, né? E ele realiza com isso uma crítica extremamente, principalmente ao capitalismo, que é essa, né? Esse crescimento exacerbado aí de consumo, né? Essa produção em massa. Então esses objetos utilitários do dia a dia, né? Sem nenhum valor estético, passa a ter esse valor por causa do contexto ao qual ele está inserido, que é, no caso, por exemplo, dentro de um museu, né? Dentro de uma galeria, simplesmente. E aí nós vamos ter o famoso, né? Famosa a fonte, que é esse urinol que vocês estão vendo aí, né? O famoso urinol que ele coloca, que ele expõe em 1917, né? Causou um burburinho danado nas pessoas que que viram essa obra, né? Acharam aquilo um desrespeito, onde já se viu colocar um mictório público, um lugar, né? Que é para que os homens façam seu xixi, e aí você pega um objeto do dia a dia e coloca no museu. Isso é obra, né? Esse é o grande questionamento que teve. Sim, né? Tanto é que ele ainda pega a roda da bicicleta, gente. Ele pega uma roda de uma bicicleta, insere no banquinho e bota lá no museu. Poxa, isso é uma obra de arte ou não, né? Então é o que ele cria. Ele pega algo sem sentido, né? Ele coloca dentro de um museu e, de certa forma, não é que ele está fazendo isso à toa, ele está questionando a arte. Ele está falando, peraí, né? Chega da gente sempre ir em museus e verem obras, né, que sempre vai ficar naquele lugar do racional. Vamos trabalhar outra lógica, vamos trabalhar a lógica do irracional. Tanto é que você olha para você ver, né? Esse título aí, A Roda de Bicicleta, tudo bem, né? Ela é extremamente ilustrativa, né? Agora, por exemplo, a fonte. O que a fonte tem a ver com o mictório público? O que o título tem a ver com a obra em si? Né? Então, essa sacada que o Marcel Duchamp tem de trabalhar com essa ideia, de pegar esses objetos do cotidiano, né? De certa forma, o que está por trás disso tudo? Tem uma crítica ferrenha ao capitalismo, esse consumo, né, exagerado. Então, ele quer trazer também, de certa forma, a arte para dentro do cotidiano, né? Não uma coisa
contrária, não é uma coisa assim distante do público. Não, vamos fazer com que todas as pessoas tenham acesso e vamos contextualizar, né? Porque a arte só faz sentido quando a gente contextualiza, quando a gente traz para o dia a dia da gente. Né, e que ela não fique apenas presa no museu e que eu não posso tocar e que eu tenho que ficar tentando criar várias teorias, interpretações em cima dela. Então vamos uma coisa mais simples mesmo. Eu pego algo do cotidiano e transformo aquilo em arte a partir do momento que eu jogo esse objeto dentro de um espaço institucionalizado. E aí, quais são as reflexões que eu tenho diante disso? Será que então os dadaístas eles queriam que uma arte diferente, uma arte ligada ao cotidiano das pessoas, uma arte menos lógica, menos racional, mas algo, né, voltando mesmo à coisa do absurdo, do nosso inconsciente, do irracional? Opa! Isso que eu estou citando aí são elementos do que viria a ser o surrealismo, que vai ser uma próxima aula que nós vamos estudar. São todas essas características que eu citei agora já são elementos do surrealismo, né? Que preza com o inconsciente, com o irracional, com o absurdo. Então, olha como é que os dadaístas eles já eram vanguardistas. Olha como é que eles incentivaram e inspiraram o surrealismo, né? Que acontece principalmente inspirados nas teorias psicanalíticas de Freud. Mas vamos lá, vamos continuar. Marcel Duchamp também ele fez isso daí, ó, porta-garrafa, né? Um objeto extremamente do cotidiano que ele vai e coloca para dentro de um museu. E aí nós temos também não só as esculturas, esses ready-made de Marcel Duchamp, mas nós temos que, não podemos deixar de falar, ele também era um pintor. E nós estamos vendo aí, ó, nu descendo a escada. Vocês veem que é uma coisa extremamente abstrata, né? Você vê que tem umas formas geométricas, mas você não consegue entender por certo o que é isso, né? Uma coisa meio absurda, uma coisa meio, né? A gente fica meio desnorteado, meio tonteado ao fazer uma interpretação dessa obra aí. E aparentemente não faz sentido nu descendo a escada. Cadê o nu? Cadê a escada, né? Então você vê que tem essa atmosfera onírica, né? Essa coisa meio absurda. E Marcel Duchamp também, por exemplo, ele, de certa forma, ele faz uma crítica também a essa arte tradicional na medida em que ele pega um cartão postal da famosa Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, lá do Renascimento, ele faz uma releitura dessa obra. Ele coloca esse bigodinho que vocês estão vendo aí, essa barbichinha, né, e coloca LHOOQ, né, que essa obra ela é muito polêmica, né? Porque, na verdade, o que ela significa? Estou pegando fogo no rabo. Né? Desculpa, né? Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, olha a ironia que ele está fazendo, né? Bom, gente, eu dei assim, um geralzão no que foi Marcel Duchamp. Depois vocês se aprofundam mais, né? Pesquisando e se inteirando mais sobre algumas obras de Marcel Duchamp. Nós temos muitas, né? Extremamente importantes, mas aqui eu estou fazendo apenas algumas pontuações. Não posso deixar de destacar, né? O Picabia foi muito, né? Extremamente importante, né? Ele foi um artista também envolvido com o cubismo, né, com o dadaísmo, e à frente ele vai trabalhar com o surrealismo também, né? Ele encontrou nesse dadaísmo aí um lugar, né, um lugar de fala muito interessante, porque ele queria, né, mostrar as suas críticas diante da Primeira Guerra, né? Ele queria evidenciar, né, essa crítica a um tipo de arte extremamente racional e lógico. Então ele viu no dadaísmo um lugar para ele, né, expor seus pensamentos, né? Colaborou muito com Tizara, principalmente numa revista chamada Revista Dada, né?
Trabalhou muito com imagens abstratas mesmo. Nós temos aí uma mulher, um monóculo, né? Muito interessante, completamente fragmentada, né? Você não vê que tem aspecto nenhum de harmonia, daquela beleza, daquela proporção, daquelas imagens, né? Aquele corpo todo realista. Você vê que é completamente aí, né? Desfragmentado, né? Fazendo uma crítica aí a essa arte clássica. Ao mesmo tempo que você vê o paradoxismo da dor. O que é isso? Né? Ele pega um objeto aí, né? Uma coisa meio que quase uma máquina, né? E aí traz esse título, né? Você vê que é uma coisa sem sentido, total, né? Aí pega outra noiva e a noiva ele coloca, né, como se fosse, sei lá, uma espécie de uma bicicleta, uma engenhoca aí, né, que a gente não entende direito o que é isso. E aí olha para você ver como é que o título ele não tem a ver com a obra em si, né? Então causa um certo estranhamento. E nós vamos ter também o Max Ernst, muito importante também, né? Um pintor alemão, também adepto a esse universo onírico de sonho, do irracional, do inconsciente. Ele vai ter, ele vai ser extremamente importante no surrealismo, né? Ele colaborou muito também com o desenvolvimento do dadaísmo, né? Além dele ser um pintor, ele também era um poeta, trabalhou muito também com os surrealistas na poesia, dedicou-se muito à gravura, ilustração de livros, então foi um cara extremamente importante. E nós temos aí o Elefante de Celebes, que é a obra, né, pontual dele, a obra assim, uma das obras mais importantes, claro, que dentre outras também. Mas essa obra em si, gente, já marca praticamente a transição do cubismo para o surrealismo, né? Você vê um elefante, né? Mas é um elefante que tem um aspecto todo maquinário, tem uma maquinaria aí, é uma coisa meio estranha, uma mulher sem cabeça, né? Mostrando essa lógica da irracionalidade, né? Porque quando a gente pensa em cabeça, a gente pensa em racionalizar, né? Então, tira a cabeça, é irracional, tipo isso, né? E aí você vê uma coisa absurda, um elefante, mas que não é um elefante, é uma carcaça de um de uma máquina. O que é isso, né? O elefante de Celebes. Então fica uma coisa meio abstrata, obscura. Mas aí já vem demarcando aí a transição do dadaísmo para o surrealismo. E aí nós temos aí ó, a grande roda ortocromática que faz amor sob medida. Absurdo, né? Você olha, o que é isso, né? Nós temos também o Man Ray, a famosa e Man Ray, o violino de Ingress, né? Que coloca aí esse símbolo aí nas costas dessa possível modelo, né? Man Ray, extremamente importante dentro desse contexto aí do dadaísmo. Ele desenvolveu um trabalho assim com uma espontaneidade, uma originalidade tão grande, sempre provocando, né, na sociedade vários questionamentos, né, e ele colocava por meio da sua obra os seus questionamentos também sobre a arte, sobre a cultura, né. Ele trabalhou muito com essa ideia, com essa desconstrução da fotografia. Então, ele pegava fotos tradicionais, né, construídas em laboratórios, e transformava elas artisticamente, né? Trazia esse universo do dadaísmo para dentro dessas fotografias. E com isso ele fazia distorção de formas e corpos, né? Criando imagens surreais e imagens incríveis. Ele é um dos fotógrafos extremamente importantes dentro do século XX, né? Dentro desse universo aí do dadaísmo, tanto pela sua fotografia, pela sua vontade também de lutar, de fazer com que as pessoas pensassem a arte a partir de novos conceitos, como por exemplo essa destruição, não é destruição, mas esse rompimento, né, com aquilo que já vem sido consagrado há muito tempo, desde lá do começo,
né, do Renascimento até aqui. Então, ele queria um outro tipo de arte, uma arte vanguarda mesmo, né? E ele traz dentro das suas obras sonhos, fantasia, pesadelos, né? Ele traz o mundo assim, que tinha acabado de passar por essa experiência da guerra. Ao mesmo tempo, ele utiliza também um pouquinho de humor, de diversão, né? Para confrontar um pouquinho o horror dessa Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos o famoso aí cadeal, né? Que é um ferro e que aí no ferro ele coloca essa espécie de pregos aí. O que isso quer dizer, né? Não sei. Cada um interprete da maneira que achar melhor, né? Eu peguei praticamente uma obra dele, mas eu não achei, né, o nome dessa obra, mas ele colocou aí duas bocas, ele trabalhou com essa fotografia. Ao mesmo tempo a gente tem essa outra fotografia aí, né, que ele fez, obviamente, uma edição, né, ele fez toda uma construção artística em cima dessa fotografia, mas olha para vocês verem, percebe que tem algo de surreal, de absurdo, de estranho, né, nas obras dele. Nós temos o Kurt também, né, extremamente importante, poeta, ensaísta, pintor, escultor, ele trabalhava com colagens, né, ele pegava muitos objetos que ele retirava do lixo, né, e integrava na sua obra. Tanto é que ele tem os famosos Merras, ele mesmo se apresenta como Senhor Merras. A gente pode entender a significância dessa arte total, né? Como ele pegou essa palavra do nada e atribuiu a um conjunto de obras que ele fez. Ele utilizava, por exemplo, bilhete de carro, de embrulhos de compra, né, ele pegava bilhetes de trem, fotografias, selos, pegava, né, coisas aleatórias do dia a dia e ele ia fazendo uma espécie de colagem, né? E aí ele expressava a sua intenção mesmo de criar um método diferente, é, ao mesmo tempo questionando coisas, né? Talvez o desperdício, né, das fábricas, das pessoas. Então ele pegava esse monte de informação, juntava tudo e fazia uma colagem, né? Então ele traz essa ideia aí. Aí nós temos aí, ó, construção MERS 46, construção MERS 25, né? Quer dizer, ele fez um conjunto de pinturas com esse mesmo nome, MERS, mas ele só foi atribuindo nomes diferentes. E vocês percebem aí que é uma confluência de colagens, né? Ele vai pondo uma sobre a outra, é uma loucura total. Bom, pessoal, mais ou menos isso, né? Vamos ficar por aqui. É uma grande honra estar mais uma vez aqui fazendo uma explicação para vocês por meio virtual. Espero que vocês gostem, né? Deem um like lá no meu canal, quem puder. Tô virando, né, um youtuber, mas se vocês gostarem, dá um like. Vou também dar algumas outras referências de vídeos do dadaísmo para vocês, que eu acho que são importantes, né? E vamos que vamos, né? A nossa próxima aula eu vou falar um pouquinho do surrealismo, que foi também um grande movimento artístico importante. É isso aí, meus queridos. Beijos para vocês e fiquem com Deus.